número 7. Daniel. 1 Samuel capítulo 7. Glória a Deus. Semana de bênção. Glória a Deus. Quem achou diz amém? Amém. Achou diz, espera um pouco, pastor, estou procurando. Vamos ler então. Verso de número 1 em diante. Os homens de Kiriat-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab na colina e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Verso 2. A arca permaneceu em Kiriat-Jearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará da mão dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos balarins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam-se todo o Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram a água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, e os governantes dos filisteus saíram para atacá-los, quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. E disseram a Samuel: não pare de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou o cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. E ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até o lugar abaixo de Bet-Car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Diga: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os israelitas durante toda a vida de Israel. Amém? Essa aqui não é a primeira vez que o povo de Israel luta com os filisteus. Se você aí voltar um pouquinho à palavra de Deus, no capítulo de número 4, verso de número 1 em diante, você vai ver ali que ali também há uma guerra, ali também há uma luta do povo de Israel e também dos filisteus. A diferença dessa luta do capítulo 4 para a luta do capítulo 7 é exatamente isso. Quando o povo estava aqui lutando, eles começaram a guerrear. E no primeiro combate, no primeiro confronto, a Bíblia me afirma que eles perderam 4.000 homens na primeira guerra, no primeiro combate. Então eles começaram a ficar com medo e se esconder. Aí falaram assim: tragam para a gente a arca. Então vem o filho de Eli, do Finéis, trazendo a arca até o acampamento onde estava o povo de Israel.
Israel. Quando, meu irmão, a arca da aliança entra no acampamento, a Bíblia diz que há pratos, há júbilos, há canto, há uma grande gritaria, e o chão, inclusive o chão, começou a tremer. Esse grito foi tão forte, foi tão alto, com tanta celebração, que o exército dos filisteus do acampamento onde eles estavam ouviu a voz e ficaram com medo, dizendo: olha, agora os deuses foram ao acampamento dos israelitas. E agora? Esse Deus não é aquele que lançou a praga no Egito. Esse Deus não é o Deus que tem livrado eles. E agora? O que será para a nossa vida? Os filisteus ficaram com medo com a presença da arca. Havia uma promessa que a arca seria levada, tirada. Havia aqui algo que Deus havia falado pela falta de compromisso do homem chamado Eli, do sacerdote chamado Eli, juntamente com seus dois filhos, Ofni e Finéias. Aqui, nesse capítulo de número 4, você vai ver que Eli perde a arca vai ser levada pelos filisteus. Aqui no capítulo de número 4, Ofni e Finéias morrem. Aqui no capítulo 4, Eli também morre. Uma destruição total, ou seja, só para você entender, a arca foi levada e depois o próprio Deus coube aí de trazer a arca novamente para Israel. E no capítulo 7, o povo está vivendo uma fase de arrependimento. Segundo a Crônica 7,14 diz que se o povo que se chama pelo meu orar, se humilhar, amém? Questão de arrependimento. E buscar a minha face em oração, então eu ouvirei os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isaías capítulo 59 diz o que lá, verso número 2: mas são a vossa maldade, os vossos pecados é que fazem divisão entre vós e o vosso Deus. No capítulo de número 7, o povo está vivendo uma fase de arrependimento. Quando o povo filisteu viu que todo mundo estava reunido num único lugar para poder clamar, viram a possibilidade novamente de combater contra o povo israelita. Agora com uma grande diferença. A diferença é de alguém na posição chamada Samuel, que foi lá para interceder, e por uma ordem de Deus, Samuel havia se colocado para interceder pelo povo. Presta atenção. Quando nós entendemos isso, nós sabemos, meu irmão, que o homem na posição de Deus, o homem que se posiciona espiritualmente, quando eu digo homem aqui, eu estou dizendo homem e mulher, espiritualmente, meu irmão, há uma diferença. Quando o inimigo viu, o adversário viu que eles estavam lá, quem sabe, veio a lembrança, se derrotamos o povo de Israel uma vez, lá no capítulo 4, agora nós vamos derrotar também no capítulo 7. E o povo de Israel, quando ouviu que o povo filisteu estava vindo contra eles, a Bíblia diz que eles ficaram com medo. O mesmo quadro se repete, a mesma coisa se repete, tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 7. Agora existe uma diferença. A diferença é que eles disseram assim: Samuel, continua clamando por nós, continua intercedendo pela nossa vida, Samuel. Algo eu quero que você entenda. Os filhos de Israel, os israelitas aqui, reconheceram que para ter a vitória precisava de intercessão, precisava de uma cobertura de oração, precisava, meu irmão, aqui acreditar de que Deus queria fazer um milagre através da oração de Samuel. Amém ou amém? Quando isso acontece, ele começa a clamar. O povo está com o coração quebrantado, o povo está arrependido de viver longe, e Deus, através da vida de Samuel, dá uma ordem direta: tira os ídolos, pare de cultuar outros deuses, cultuem somente a mim, cultuem somente a Deus, prestem culto somente a Ele. É só Ele que você deve fazer. Quando o povo inteiro começou a fazer isso, quando o povo inteiro começou a clamar, quando o povo inteiro começou a se arrepender e apontar os caminhos do Senhor, por onde nunca deveriam ter saído, o exército do adversário se levantou para tentar destruí-los. Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer aqui. Vivemos essa semana, uma semana inteira de ministração, onde Deus falou em todas as áreas. Uma coisa Deus deixou bem claro durante essa semana inteira: aonde houver posicionamento,
haverá resposta de Deus. Aonde houver uma busca de Deus, haverá o milagre do Senhor. Onde houver um quebrantamento de coração, também haverá um Deus agindo ao nosso favor. Essa semana foi bem claro que nós teremos um ano de vitória, mas não somente em uma área da nossa vida. Nós viveremos a vitória na totalidade de Deus na nossa vida. Diga amém. Na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua família, amém ou amém? Na sua saúde, amém? No seu ministério, amém? Mas quando você ficar na posição de Deus, quando o povo de Israel aqui volta para Deus, e Samuel começa a interceder pela vida desse povo, ele faz um ato que eu quero que você entenda. Lá no capítulo 4, eles viveram um Icabô. Foi-se a glória de Deus. Ou seja, lá atrás eles viveram uma destruição total. E aqui Deus remontou a situação todinha para eles poderem viver algo diferente. Eu quero declarar para a sua vida que esse ano vai ser diferente na sua vida. Amém? Essa semana aqui Deus falou sobre várias situações. Porque às vezes nós passamos os mesmos quadros todos os anos, mas Deus disse para nós aqui essa semana que nós podemos até enfrentar o mesmo quadro, mas o nosso Deus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino. Ou seja, nós vamos ter vitória no nome de Jesus se obedecermos a palavra e ficarmos debaixo da obediência. Agora olha o que Samuel faz, verso de número 9 do capítulo 7. Então Samuel pegou um cordeiro, olha isso, ainda não derramado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Quem tem o coração diante de Deus, com o coração inteiro, preste atenção, não é metade do coração seu pertence a Deus, os outros 30% pertence a nada, os outros 10% pertencem ao rei, os outros 10% pertencem ao seu irmão. A Bíblia diz que ele ofereceu um cordeiro inteiro. Sabe o que a Bíblia ensina? Que Deus não quer 90% do nosso coração. Nós temos que servir ao Senhor com o coração inteiro. Ou seja, no meu coração só há espaço para a presença de Deus. Diga amém. Quando eu tenho isso na minha vida, eu vou clamar. Só que Deus vai responder. Eu vou pedir e Deus vai fazer. Agora o problema está quando o nosso coração não está inteiro na presença de Deus. O nosso coração, quando não está inteiro na presença de Deus, nós estamos dividindo. Ou eu dizendo assim: Senhor, a glória do Senhor não é primordial, não é em primeiro lugar na minha vida. Eu primeiro cuido das outras coisas, meu irmão. A Bíblia diz que o seu coração tem que estar voltado para Deus, tem que estar voltado para o Senhor. Você acha que esse povo aqui não sabia e não conhecia os mandamentos de Deus? Conhecia, mas eles estavam servindo a outros deuses, eles estavam fazendo tudo errado, porque eles sabiam que era certo, mesmo assim continuavam fazendo errado. Só que quando eles voltam para Deus, Deus se volta para eles. Agora olha o que acontece, verso 10: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor fez o quê? Trovejou. Está chovendo lá fora. Imagine Deus trovejando com fortíssimo estrondo, e os filisteus, ele os colocou contra os filisteus, e os filisteus ficaram como? Diga, em pânico. Ficaram como e foram derrotados. Naquela situação, no capítulo 4, o povo gritou pela arca, os filisteus ficaram com medo. Só que o Senhor não provejou como provejou no capítulo de número 7. Eles fizeram um grande barulho. Aí eu disse, e eu creio em algo: vida com Deus não é só na igreja que tem que se levar. Vida com Deus é diária, é todos os dias. Relacionamento com Deus não é só nos cultos, é diário, é todos os dias. Viver uma vida para Deus, consagrar a Deus, não é de vez em quando, é sempre. Porque a arca simboliza a presença de Deus. No capítulo 4,
mas o povo estava com o coração em Deus, sim ou não? Não estava. No capítulo 4, a arca foi tomada, o povo de Israel foi vencido, os filisteus morreram, meu irmão, uma destruição total. Às vezes as pessoas acham assim: eu vou à igreja e por ir à igreja estou fazendo o meu papel com Deus. Meu irmão, eu só acredito que ainda alguém pense nessa situação. Porque o estar na igreja é algo que você optou para ser alimentado, mas para você ter um relacionamento e viver para Deus, tem que ser diário, tem que ter comunhão todos os dias, tem que estar na presença do Senhor. Ou você estando aqui na igreja ou não estando, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que ter um relacionamento, porque senão nós ficamos religiosos, meu irmão. Vamos à igreja, somos religiosos? Não, nós somos muito mais do que isso, irmão. Nós somos servos do Deus Altíssimo, que disse para nós que andaríamos com Ele todos os dias. Ele estaria ao nosso lado, irmão. Ser servo de Deus é muito mais do que frequentar uma igreja, é ser testemunha, e testemunha que vai impactar por onde passar, aonde andar, as pessoas irão identificar como servo de Deus. Então, ser servo de Deus não é ir à igreja, é obedecer os mandamentos do Senhor todos os dias da sua vida. Isso é servir a Deus. Quando o pastor está vendo ou não está vendo, quando o diácono está vendo ou não está vendo, quando o irmão está vendo ou quando o irmão também não está vendo. Servir a Deus é muito mais do que ir a uma igreja. Amém ou não amém? Eu estou dizendo que não precisa ir na igreja? Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que você precisa congregar, você precisa estar no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Porque aqui nós fortalecemos uns aos outros. Qual é o segredo da vida de Jesus? Pegou 12 homens, colocou para andar juntos. Você viu isso? Pegou 12 homens e colocou para andar juntos. Jesus não separou eles, Jesus colocou eles para andar. O segredo é nós vivermos unidos e crendo que Jesus vai responder o nosso clamor, Deus vai responder a nossa oração, mas com o coração inteiro, um coração 100% para Deus. Eu escuto muitas vezes, você deve escutar também algumas pessoas dizer assim: mas eu não presto, não estou valendo nada. Ou então você deve ter escutado alguém dizer assim: esse aí não vale nem o arroz que come, o feijão que come. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que Jesus foi entregue pelas nossas vidas. Deus, quando mandou, Ele não mandou um anjo, Ele não mandou um serafim, Ele mandou um filho, o único filho. Deus, quando enviou Jesus, enviou para resgatar e salvar a vida do pecador. Amém, irmão? Amém. Deus mandou 40% do que Ele tinha? 50, 60, 90, quanto Ele mandou? Então olha para o Senhor e diga assim: você vale 100%. Fala para o Senhor: você tem valor, porque Deus mandou 100% para salvar a sua vida. 100%. Ele mandou Jesus, meu irmão. E agora nós temos que o servir com o coração. E agora nós temos que prestar o culto a Ele com o coração inteiro. Quando você entrar no culto, se desligue de todos os seus problemas, porque você veio aqui essa noite, foi para ouvir a voz do Senhor, foi para ouvir a voz de Deus. E quando você presta o culto 100% para Deus, Ele vai te responder, meu irmão. Ele vai te atender. Ele não tem por que olhar para a sua vida e dizer assim: você não. A Bíblia diz que ele trovejou naquele lugar. Os filisteus ficaram com medo, entraram em pânico. Sabe o que é isso, irmão? Pela presença poderosa, pela grande manifestação de Deus naquele lugar. Eu quero, meu irmão, declarar algo na sua vida aqui essa noite. Ainda que os filisteus tentem cercar a sua vida, se você essa noite estiver aqui com o coração inteiro, Deus vai fazer a mesma coisa acontecer na sua casa, na sua vida, na sua família. Eu acho que ainda você não entendeu. Deus essa noite vai colocar o seu inimigo em pânico, porque Ele é poderoso para fazer, meu irmão, na
orar com o coração inteiro, o diabo tem medo de você. Sabe por quê? Porque quando você começa a orar, ele já sabe, o poder de Deus vai se manifestar, e eu vou ter que sair da vida dele. Meu irmão, quando você entende isso e compreende isso, você não tem medo, você não entra na presença do Senhor com restrições, você se lança e sabe, Deus vai me abençoar, Deus vai me responder. Por quê? Porque Ele é poderoso para efetuar, tanto querer, meu irmão, quanto efetuar na minha vida. É Ele que faz acontecer na minha vida todas as coisas. Você tem o coração inteiro na presença de Deus. Você sabe, irmão, que doença é essa que está te afligindo, que está tirando a sua paz. Você se apresenta com o coração inteiro na presença do Senhor, e você vê o agir de Deus, o operar do Espírito Santo, e a cura nasce no seu coração, a cura nasce na sua família. Quando você está enfrentando alguma adversidade financeira, com o coração inteiro você se lança na presença de Deus. Aí Deus começa a resolver a sua situação financeira, aí Deus começa a colocar em ordem na sua casa, aí o poder de Deus começa a invadir a sua vida. Aí eu te digo uma coisa: vale ou não vale a pena servir a Deus com o coração inteiro? Porque na última hora, diga, na última hora, Deus vai proteger. E o meu adversário hoje pode estar te afligindo, ele vai entrar em pânico, porque Deus se levantou para livrar o seu povo. Ei, Deus se levantou para livrar o seu povo. Diga ao seu irmão, se você não é qualquer pessoa, diga assim: você é o escolhido de Deus. Quem estava aqui quarta-feira, eu lembro que eu estou falando. Ei, Saul, escolhido do povo. Davi, escolhido de Deus. Coração inteiro. Coração inteiro. A situação pode estar complicada, mas se eu sirvo a Deus com o coração inteiro, eu verei a resposta de Deus na minha vida. Olha o que aconteceu aí. Os soldados de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até o lugar abaixo de Betcar, matando-os pelo caminho. Verso número 12. Então Samuel pegou a pedra e ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Diga amém. Se você prestar atenção, a arca estava com Samuel? Não. Capítulo 4, a arca estava no acampamento de Israel? Sim. No capítulo 7, a arca não estava, mas teve alguém lá chamado Samuel, que cresceu na presença do Senhor e tem um relacionamento íntimo com Deus. Samuel era porta-voz do Senhor para aquela nação, como você é porta-voz de Deus para a sua família, como você é porta-voz de Deus na situação que você se encontra. Sabe por que Deus vai responder? Porque você está lá clamando em nome de Jesus. Sabe por que Deus vai fazer um milagre? Porque você clamou em nome de Jesus. Ele diz: clama e eu respondo. Olha aí, deixa eu ver o versículo número 12, versículo número 13, diz assim: assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve com os filisteus durante toda a vida de Samuel. Você prestou atenção nisso? Durante toda a vida de Samuel. A mão de Deus foi contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Olha como faz a diferença nós servirmos a Deus. Olha como faz toda a diferença servir a Deus com o coração inteiro. Porque durante toda a vida de Samuel, Deus foi contra os filisteus por causa de Samuel. Ei, ouviu o que eu disse? Por causa de Samuel, Deus foi contra os filisteus toda a vida de Samuel. Eu vou te explicar melhor. Sabe o que Deus estava dizendo para Samuel? Samuel, não se preocupe, porque enquanto você viver, eu vou manter a sua integridade e o filisteu não vai atacar você. Você entendeu? Não? Durante toda a vida de Samuel, a mão de Deus foi contra o povo filisteu, irmão. Quando você serve a Deus com o coração inteiro,
Você pode passar a adversidade, você vai passar, porque no mundo nós vamos ter isso, nós vamos ter aflições, mas meu irmão, pode ter certeza de uma coisa: a mão de Deus está ao seu favor e não contra você. A mão de Deus está te abençoando e não está te retalhando, porque Deus não retalha ninguém. Deus não retalha ninguém, irmão. Servo de Deus, acredite no que essa noite o Espírito Santo está dizendo na sua vida. A mão de Deus está ao seu favor e não contra você, meu irmão. Ele está ao seu favor. Para quê, pastor? Para te abençoar. Diga: eu estou vivendo. O Ebenezer bate no peito e diz: até aqui o Senhor tem me ajudado. Quantos estão sendo ajudados por Deus?